vivo agora pelos dois canais, o Psicologia Haitiana Chapecó e o canal Ergonomia Effen. Então o título da nossa live de hoje é Sexualidade para Si. Logo mais, em alguns minutos, eu vou convidar, vou ter uma entrevistada hoje, que é a Rosane Nierótica. Ela é fisioterapeuta pélvica. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho de um fisioterapeuta pélvico, né? Ela trabalha especialmente nessa interseção, né? Assim, pode ser um trabalho conjunto com questões relacionadas, por exemplo, ao vaginismo, questões da afecção nessa região pélvica, que tem muito a ver com sexualidade. Então, estamos iniciando agora, eu vou falar um pouco sobre esse tema da sexualidade para si, do ponto de vista da abordagem haitiana. Vou falar aqui durante uns 20, 30 minutos. E depois vou convidar a Rosane, que deve entrar por volta ali das 7h30. E aí ela vai falar um pouco também sobre o trabalho dela, sobre sexualidade, nessa abordagem, né, da fisioterapia pélvica. E a gente vai bater um papo bem interessante, mais ou menos até as 8 da noite, né? Então estaremos aqui nesse tempo. Essa é a terceira live né, que a gente que eu tô fazendo, eu com os colegas da Effen também, por isso eu tô transmitindo pelo Instagram da Effen, mas peço para todo mundo vir para Psicologia Haitiana Chapecó, que depois eu vou desligar no Insta da Effen, e a gente, né, já tá numa conversa desde então, né, a primeira live foi o Quem Disse Que É Pra Você. A segunda foi sobre liberdade sexual e a gente agora está continuando o assunto com o tema da sexualidade para si. Para quem não me conhece, meu nome é Alice Souto, eu sou terapeuta haitiana, psicóloga haitiana, sou doutora em psicologia, formada pela UFRJ, no Rio de Janeiro, moro em Chapecó há um pouco mais de 2 anos, e atualmente desenvolvo a abordagem da clínica haitiana aqui na cidade de Chapecó. Mas continuo nesse contato com os colegas da Effen, que é a Escola Pós-Haitiana Federico Navarro, lá onde eu dava aula, ainda estou dando aula agora virtualmente por lá, onde eu me formei também, atendi durante 10 anos. Somos um coletivo amplo de terapeutas haitianos. No Rio de Janeiro, a abordagem haitiana é mais conhecida, né? Aqui em Chapecó um pouco menos, e por isso temos esse trabalho de divulgação da abordagem haitiana. No meu perfil no Instagram, Psicologia Haitiana Chapecó, eu tenho vídeos, inclusive essa semana eu lancei um vídeo falando sobre como limpar o lixo mental, né? Como esvaziar a cabeça, sobretudo pensando nesse momento do coronavírus, que tá todo mundo às vezes muito ligado nas informações, com a cabeça muito cheia com as notícias, super estimulando esse nível, né, que é o nível ocular, né, que a gente fala na abordagem haitiana, que, né, não sei se vocês ficam com os olhos cansados, né, às vezes ficar muito diante dessas telas, vendo muita informação. Então, esse vídeo eu tentei falar um pouco disso. Eu tenho, o nome desse projeto de vídeos é Frida Explica, né, já faço há algum tempo, e essa forma de falar sobre esses temas do cotidiano pela abordagem teórica de William Reich, que é bastante complexa, então a gente tenta simplificar um pouco para tornar acessível para todo mundo, né? Então, acho que bastante gente já chegou. Vou iniciar. Essas lives, assim, elas não são no improviso, né? Elas são lives que a gente... São aulas, são pequenas aulas. Claro que eu não vou encher de conteúdo teórico muito pesado, porque
essa linguagem não facilita coisas muito densas, né? Conteúdos muito densos, mas não tem como falar em sexualidade na perspectiva haitiana sem ter um nível de densidade. Então, eu vou falar um pouco da perspectiva teórica, para poder introduzir também a fala da Rosane Nierótica, né? Da fisioterapeuta pélvica Rosane Nierótica, nesse tema da sexualidade para si. E aí, depois da minha fala e da fala e da conversa com ela, a gente solta aí para as perguntas, que também é uma parte que tem sido muito divertida, o final, muito interessante, que é o momento das perguntas. Para quem ainda está me acompanhando pelo perfil da EFEM, da Ergonomia EFEM, no momento que a Rosane chegar, eu vou desligar o perfil da EFEM e vou ficar só com o da Psicologia Haitiana Chapecó. Então, migrem. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, estou vendo muita gente legal presente já. Fico muito feliz com a participação de vocês. E vamos começar o nosso assunto. Bom, nos episódios anteriores, nós falamos que na abordagem haitiana, sexualidade não se resume a sexo, né? Esse é o primeiro ponto. A sexualidade pela abordagem haitiana, ela é um fenômeno amplo que envolve todos os fenômenos onde há troca energética. Entendendo que a troca energética está ligada à troca afetiva, né? Então, a repressão sexual da perspectiva haitiana, ela tem a ver, evidentemente, pensando em termos de uma educação sexual repressiva, com a proibição da masturbação, proibição de falar de sexo, uma atitude negativa com relação ao sexo, entender sexo como pecado, toda essa moral, muitas vezes religiosa, que infelizmente voltou à cena, né? Às vezes é um grande retrocesso, porque a gente costuma falar que Reich bate muito nessa tecla da liberdade sexual, fala sobre a repressão sexual, mas ele falava de um tempo, 1920, década de 30, onde era como se havia uma repressão sexual, teoricamente, né, muito diferente da de hoje em dia. Assim, é claro que era diferente, porque era uma época totalmente diferente, né, aquela época. Então não se podia nem falar de sexo, não tinha toda essa exposição do corpo, da sexualidade, do corpo feminino, por exemplo, né? Mas infelizmente hoje também o sexo está sendo visto como pecado, também há uma repressão stricto sensu da moralidade, da sexualidade. Só que quando a gente fala em repressão sexual, não é só isso. Não é só a proibição da masturbação, não é só uma atitude negativa com relação ao sexo, não é só entender a culpa, sexo, o pecado, a virgindade, também o valor da virgindade antes do casamento, da monogamia compulsória, né, do casamento monogâmico compulsório. Repressão sexual na perspectiva haitiana é também a repressão da expressão afetiva desde a infância. Então, reprimir o choro, a raiva, as expressões de alegria efusivamente, né? de grandes manifestações de alegria, tudo que essa manifestação de afeto, há uma troca energética, a expressão, né? A expressão envolve uma troca, um movimento energético. E na nossa sociedade parece que está implícito no conceito de educação essa repressão da expressão afetiva da criança. Até porque a gente não vive em espaços adequados para as crianças poderem se
se mover livremente, as próprias instituições, escola, né? Por exemplo, é uma instituição que evidentemente acaba reprimindo a criança nesse movimento expressivo. Então eu tô dizendo isso porque, para a gente entender desde o início que todos nós vivemos uma repressão sexual, tanto pela moral relacionada a sexo propriamente dito, se a gente for falar enquanto mulheres, né, porque a nossa perspectiva sempre feminista, pelo menos a minha, eu falo também muito desse lugar do feminismo. A gente é muito reprimida sexualmente no corpo, né, em poder ser sexual sem ser entendido como sendo para outra pessoa. Então, toda vez que a gente quer expressar nossa sexualidade, a gente tem que temer não ser mal interpretada. Temos aqui comentários. Aí é no Psicologia Haitiana. Eu acho que eu vou, na verdade, desligar o comentário. Maísa Alexandrino, ela diz: ainda vejo uma grande desconexão, principalmente das mulheres com seu próprio corpo e a sua expressão sexual. Pelo menos é como sinto na minha experiência. Sim, Maísa, exatamente disso que a gente está falando. Eu vou só pedir para você migrar para o Psicologia Haitiana Chapecó. E agora eu vou desativar os comentários no perfil da EFEM. E comentários eu consigo ler, senão eu não dou conta de ver comentário em 2 perfis. Então eu vou ficar só no perfil do Psicologia Haitiana Chapecó. Continuando, né, a gente está falando desse tema da repressão sexual. Pensando nos homens também, senão dizem que a gente só fala das mulheres. Vamos falar dos homens também. Como é que é a repressão sexual especificamente para os homens? Não é tanto assim de determinada roupa, mas desse enquadramento de gênero, né? Tem que parecer homem, dependendo. Aí se o homem tem uma expressão mais afetiva, vão achar que ele é viado, e se for viado, e daí também, mas é um tabu a questão do gênero, e isso também é uma marca e um peso, né, para essa possibilidade de exercer uma sexualidade livre. Então, para os homens também tem muito esse peso da ideia da performance, de ter que ter a ereção, e se não tiver, vai broxar, o que vão dizer. Então, é uma sexualidade muito repressiva, tanto para homens como para mulheres. E desde a infância, pensando, né, a repressão sexual desde a expressão afetiva. Esse é um ponto muito importante de marcar. Então, todos nós somos reprimidos sexualmente, certo? Não, errado. Não gostaria que fosse assim, mas né? E é importante a gente reconhecer isso. Essa história, toda essa história, eu esqueci de botar aqui do meu lado hoje. Só um minutinho. Eu vou pegar aqui o meu livro, que é o livro A Função do Orgasmo. Eu sempre mostro porque essa conversa sobre sexualidade, o principal livro sobre sexualidade do Reich é esse, A Função do Orgasmo. Todo esculhambadinho meu, todo velho, tá vendo? Ó, caiu umas páginas. Reich, a abordagem reichiana, o próprio Reich, ele foi bastante criticado por, diziam assim que ele resumia tudo ao sexo, e que era como se o orgasmo, né, olha esse livro, A Função do Orgasmo, como se o orgasmo fosse ser a fórmula mágica que fosse resolver o problema das neuroses. E não é isso que o Reich fala. Ele não resume, então para Reich é tudo sexo, né? Não, porque a sexualidade está para além do sexo. A sexualidade tem a ver com movimento de energia e com trocas afetivas. Mas, de fato, para Reich descobrir essa energia, para ele desenvolver o conceito da libido freudiana, para o que a gente entende como bioenergia, como energia orgânica, né, que é na definição reichiana propriamente dita, ele partiu da compreensão da relação sexual
do movimento energético que existe numa relação sexual. Ele entende a fórmula do orgasmo como a fórmula da vida. Porque numa relação sexual há tensão, carga, descarga e relaxamento. Tensão bioelétrica, tesão, né? Essa aproximação, um corpo com o outro, falando de relação sexual, né? Um corpo aumenta a tensão elétrica do outro, fricção, tem a ver com isso também. Então é o momento da excitação, que carrega a energia. Então tensão, aumento de carga energética. Descarga seria o momento do orgasmo. Então o orgasmo é uma descarga de energia. E o relaxamento, que é o que vem após a descarga. E aí o Reich vai compreender que dentro dessa fórmula, ele faz diagramas, né? Mas ele vai entender que dentro dessa fórmula há muitas perturbações. Muitas vezes essa descarga não é completa, então a gente não vai falar em termos de ter ou não ter orgasmos, mas ter ou não ter orgasmo, mas a gente entende orgasmos, né? Diferentes possibilidades de orgasmo, todos nós temos diferentes possibilidades de orgasmo. Tem pessoas que sofrem até de não conseguir ter nem o mínimo de descarga numa relação sexual. É o que se diz assim, essa pessoa não tem orgasmo, não tem orgasmo. Mas a maioria das pessoas até tem, só que um orgasmo insatisfatório. E todos nós temos diferentes níveis, diferentes possibilidades de descarga orgástica. Mas o que o Reich entende é que essa fórmula do orgasmo é também a fórmula da vida, porque ele percebe que essa forma de sintetizar esse movimento energético, ele está para além da relação sexual e ele está presente em todos os organismos vivos. Né? Porque a condição de estar vivo é a condição de acumular energia. Todos os seres vivos acumulam energia e, portanto, também precisam descarregar energia. E a forma mais natural, Reich usa esse termo, apesar de a gente saber que é um termo complicado, no discurso da psicologia, mas a forma mais natural, ou seja, mais abrangente, mais próxima também dos animais, porque os animais também têm orgasmo, então a forma de descarregar a energia mais fácil biologicamente, mais acessível biologicamente, é o orgasmo. Não é a única forma de descarregar a energia, mas a forma mais abrangente, mais biologicamente acessível para todos, né? Porque o Reich tinha essa perspectiva sociológica, essa perspectiva de massa, de pensar não só o indivíduo, mas pensar a sociedade como um todo, e ele percebia a melhor forma, a forma mais eficaz, pensando, né, num coletivo de descarregar energia, é através do orgasmo. E todo organismo vivo acumula energia e precisa também descarregar. Mas é claro que essa possibilidade de descarregar energia através do orgasmo parte de um amadurecimento, porque as crianças e os filhotes, né, pensando seres humanos e animais, eles não têm essa possibilidade orgástica de descarregar a energia via orgasmo desde a infância. Todos nós precisamos de um processo de amadurecimento. Então, na infância, essas trocas energéticas e descarga de energia, elas se fazem, pensando no bebê, um bebê humano, né? Ele vai ter a ver com a oralidade, por exemplo, né? Tem até uma imagem que a gente gosta de pensar, que é do bebezinho no peito da mãe, mas não precisa ser só no peito da mãe, nem todas as crianças amamentam. Mas vamos nessa imagem, né? O bebê no peito da mãe é uma imagem de troca sexual.
porque o bebezinho porque tem tensão elétrica, tem fricção, carga de energia, né? O bebê tá pegando energia da mãe, tá se alimentando da energia da mãe e também do leite, né? Tensão elétrica, carga, descarga, que é algo que a gente pode perceber que o bebezinho, depois que ele já mamou bastante, às vezes dá até pra ver algumas vibrações na boca do bebê, o bebê bem relaxado, e o relaxamento, o bebê dormindo depois de mamar. Então essa é uma imagem pra gente pensar essa fórmula do orgasmo, fórmula da vida, no modelo da amamentação. Pra gente entender o quê? Que nesse organismo que se carrega, né, tem carga de energia, descarga e relaxamento, é um movimento de pulsação. Então o organismo vivo, ele pulsa, todos os organismos vivos pulsam. Para que possa haver esse movimento de pulsação, para que possa haver esse movimento, a energia ela precisa fluir livremente pelo organismo. Então é uma perspectiva que entende também um fluxo energético no movimento de pulsação de todo o organismo vivo. Mas para que possa haver a possibilidade do orgasmo, é necessário essa maturidade que tem a ver com um bom desenvolvimento na infância. E por que eu tô falando disso, né? Bom, porque eu falei, por exemplo, em oralidade. A gente precisa amadurecer essa oralidade para que a energia possa descer até, né, no amadurecimento do organismo, chegar à pelve. Só um instantinho, eu tive a Maísa Alexandrino coloca na visão haitiana, esse descarrego de energia é necessário, então sim. Aí ela fala sobre o Tantra, né, que traz a visão de trabalhar essa energia como ascensão espiritual. É uma visão diferente, sim. A gente faz articulações com o Tantra, mas é diferente. Eu não entendi, NK Martins, que precisa descarregar, mas talvez a energia fluir. Essa energia, ela precisa fluir. Mas o Reich, ele coloca a importância da descarga da energia através do orgasmo. Não só através do orgasmo, mas para Reich, o orgasmo ele tem um papel fundamental no equilíbrio energético. Que significa isso? Que se a gente não estiver gozando, se a gente não estiver tendo orgasmo em todo momento da vida, a gente tá mal? Não é isso que a gente tá falando. O conceito de potência orgástica haitiano fala da possibilidade de ter orgasmos, e isso como um processo constante, como um amadurecimento constante. Não significa ter orgasmos o tempo inteiro, não significa que se você tem mais orgasmo você é melhor do que... Não é quantidade, é qualidade, é intensidade de descarga. Faz parte disso a compreensão de que há momentos da vida que a gente não está disponível sexualmente, mas isso não faz perder a importância do orgasmo enquanto o orgasmo é um reflexo humano, assim como tem o reflexo da ejeção do feto no parto, né? E que, bom, a gente sabe que o parto não funciona para todo mundo, nem todo mundo consegue ter esse reflexo, da mesma forma que nem todo mundo consegue ter um orgasmo ou diferentes qualidades de orgasmo. Outro reflexo que existe é o reflexo do vômito, nem todo mundo consegue vomitar, e a gente vai entender que essa perda dessas atividades reflexas
estão relacionadas com o processo de encouraçamento. O que seria esse encouraçamento? O encouraçamento, ele tem a ver... Gente, desculpa, perguntas a gente vai no final da live, lá para as 8 da noite. Senão você ficar cortando o fluxo das ideias, mas Dali-te Dias. Como funciona a descarga em pessoas hiporgonóticas. Vou tentar lembrar disso pro final, mas você pode colocar de novo, tá? Então a gente está falando de couraças, né? Todos nós temos couraças. Então, ninguém vai perguntar assim, será que eu tenho couraça? Ou o diagnóstico achando, não, olha, eu acho que você tem couraça. Não, todo mundo tem couraça. Só que algumas couraças são mais rígidas, outras mais flexíveis. E a ideia, a abordagem haitiana é da flexibilização das couraças. Por quê? Porque as couraças, elas impedem esse fluxo energético. Elas impedem, muitas vezes, dessa energia sexual descer para a região pélvica, para que via os genitais possa haver essa carga, para que possa haver a descarga, o relaxamento e a fórmula do orgasmo, fórmula da vida. E também tem a própria couraça pélvica, né? Então, todas as couraças, elas impedem, elas bloqueiam parcialmente, de maior ou menor forma, o fluxo energético. E essa energia estagnada pelas couraças é a fonte de energia das neuroses. Né? Essa é uma concepção central no pensamento haitiano. E é ela que gera também o que se chama de doenças de fundo emocional, que na concepção haitiana são as biopatias, né? Que são essas doenças que não têm uma causa definida, né? E que aí o médico vai dizer, eu acho que você precisa você precisa consultar um psicólogo. Só que o problema é que a medicina tradicional, né, ela parte de um pensamento mecanicista, toda a nossa sociedade, né, a gente vive numa sociedade bastante mecanicista, que tende a compartimentalizar a experiência humana, a entender uma coisa é mente, outra coisa é corpo. Até a própria medicina, né, tem essa tendência a muitos especialismos e a perder essa visão do todo, né? Então a clínica haitiana é uma terapia, é uma clínica holística, né? Do ponto de vista do sentido holístico, que dá conta do todo. E por isso que a nossa convidada de hoje, a Rosane, né, que tá aí, daqui a pouco eu vou chamar, nossa convidada de hoje é uma fisioterapeuta pélvica. Porque o trabalho do psicólogo, né, nessa abordagem haitiana, muitas vezes a gente precisa trabalhar junto com o fisioterapeuta. Aliás, na EFEM, né, na Escola de Formação Haitiana no Rio de Janeiro, para você ser terapeuta haitiano, você não precisa ser só psicólogo, você pode ser um profissional da área da saúde. O meu perfil é Psicologia Haitiana Chapecó. Antes era terapia haitiana. Eu resolvi colocar psicologia porque, bom, eu sou psicóloga, eu acho importante marcar esse lugar. Mas o termo correto é terapia haitiana, é terapeuta haitiana. A gente não precisa ficar dizendo que a gente não precisa ser psicólogo. Por que isso? Porque a abordagem haitiana não se limita à disciplina da psicologia. Ela é muito mais abrangente. Enfermagem. Enfermeiros podem ser terapeutas haitianos, sim, porque é um profissional da área da saúde. E às vezes um profissional da área da saúde tem mais condição até de entender essas coisas que eu tô falando do que um psicólogo. Não é mais condição, mas tem condição de entender de um outro ponto de vista, né? Todo mundo tem que estudar muito. Mas a gente entende que a abordagem haitiana, ela é uma abordagem transdisciplinar. Justamente porque não se limita ao psiquismo, né? Essa energia que eu tô falando, ela não é uma energia espiritual,
né? Isso é muito importante marcar. A abordagem haitiana não é mística, é, né? Reich é um grande místico do... Desculpa. Reich é um grande crítico do misticismo, ele tem livros criticando o misticismo. Mas a gente entende que é facilmente possível aproximar a energia da qual o Reich está falando com a energia da medicina oriental, com a energia de que se fala na acupuntura, na yoga, na homeopatia. Aliás, muitas vezes esses profissionais entendem mais o nosso trabalho com muito mais facilidade do que um psicanalista, psicólogo. Essa que é a verdade. Mas a gente não pode dizer que a energia a que Reich se refere ela seja a mesma que a energia da medicina oriental. É possível aproximar. Mas, bom, e por que eu tô falando de energia, né? Para poder já ir introduzindo para chamar a Rosane da fisioterapia pélvica, né? Rosane neurótica. Eu tô falando do conceito de energia porque o que a gente entende é que esse conceito de energia, a compreensão corpo-mental, o que dá a liga, né, para essa dissociação que se faz entre mente e corpo é essa compreensão do organismo vivo enquanto um organismo que acumula energia e que, portanto, precisa descarregar essa energia. E também a compreensão de que a repressão sexual, de que as couraças, a formação das couraças, ela se faz desde a infância pela repressão da troca afetiva, né, que cria esses impedimentos no livre fluxo energético, e que cria estase energética, ou seja, estagnação de energia em determinados níveis do corpo, que vão ser essa fonte de energia das neuroses / biopatias, ou seja, fonte de energia das enfermidades que assolam tanto o corpo quanto mente. Uma das questões relativas a isso, que aí até, né, introduzindo a fala da Rosane, né, que é algo que a gente já conversou, é que quando um determinado profissional vai lidar diretamente com o corpo, todos falam isso, né, que surgem questões emocionais. E quando a gente vai lidar com o emocional, desde da psicologia, também a gente tem que levar em consideração as afecções orgânicas do corpo e compreender que a gente precisa, às vezes, de parceria, de trabalhar em parceria. Com uma pessoa como o trabalho da Rosane, que vai trabalhar diretamente nessa musculatura pélvica, aí ela explica melhor, e isso vai gerar questões emocionais que eu vou trabalhar na minha clínica, né, trabalhando com a abordagem corporal, com mobilizações, né, que é o que a gente faz na clínica haitiana. Tem mobilizações corporais, tem actings, que a gente chama, que vão ajudar a liberar, a flexibilizar essas couraças. Então, essas vivências traumáticas, né, desde a infância, que tem a ver com a repressão da expressão afetiva, elas vão deixando marcas, tanto psicologicamente como organicamente no corpo, e que precisam ser trabalhadas de diversas perspectivas, né? Então, bom, agora eu vou chamar a Rosane. Rosane Neurótica, eu acho que você está me ouvindo. Eu preciso que você clique na carinha. Peraí. Adicionar. Tô aguardando a Rosane para poder chamá-la. Eu acho que ela Olá, chegou. tudo Bem-vinda, bom? Rosane. Só um instantinho, agora eu Obrigada. vou desligar o perfil aqui da Ergonomia F. Gente, pessoal da Ergonomia, estão me ouvindo? Acompanhe a nossa conversa.
pelo Psicologia Haitiana Chapecó. Eu vou desligar agora. Sigam a gente, tá? Desliguei. Agora estamos só no perfil da Psicologia Haitiana Chapecó. Boa noite, Rosane. Boa noite. Quero agradecer o convite da Alice. Eu acho que e parabenizar pelo trabalho de estar divulgando um pouquinho mais sobre a área da sexualidade, que é fantástico. Eu acho que ainda tem muitos tabus em cima dela, apesar de a gente já ter evoluído bastante, mas tem muitos tabus ainda. Então, parabenizar você por esse trabalho, né, que é bem importante. Uhum. Fala um pouquinho pra gente, então, Rosane, do que é a fisioterapia pélvica, um pouco da sua trajetória também. Tá, ok. Então, meu nome é Rosane, eu sou fisioterapeuta formada há 9 anos e nessa trajetória tenho um mestrado na área de envelhecimento humano, também tenho a pós-graduação na área da fisioterapia pélvica, que eu vou estar explicando um pouquinho, e no momento estou realizando o meu doutorado na área de ciências da saúde. Então, a fisioterapia pélvica ainda é uma área nova, eu diria assim, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem também. A gente trabalha com a questão de prevenção e tratamento de algumas disfunções pélvicas, como incontinência urinária, incontinência fecal, prolapsos. Eu trabalho também com as gestantes no preparo do parto, no pós-parto. E um foco muito grande com a questão da sexualidade, e mais relacionado principalmente às questões de disfunções sexuais. Então, eu acho que mais assim da metade dos pacientes que eu atendo tem relação muito grande com a questão das disfunções sexuais. E tem uma ligação muito grande também com a área, como você bem falou até então, com a área mental mesmo, com a área da psicologia, né? Porque muitas disfunções sexuais, que eu vou explicar algumas aqui, vem de algum processo psicológico, de algum trauma psicológico desde a infância, então não só, né, do momento, ou alguma mulher que, por exemplo, já sofreu algum abuso sexual, alguma coisa nesse sentido. E algumas disfunções sexuais são físicas, mas que levam a um processo psicológico também devido, então, a essa disfunção sexual. Então, para mim, falar sobre sexualidade, eu acho que é fundamental, assim, as pessoas precisam conversar mais sobre sexualidade para não ter tanta essa repressão, né? E posso continuar falando ou Ué, bom, pode me interrompendo, tá? E quando você fala da energia, tem, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, quando ela conceitua a sexualidade, ela fala justamente isso, que é uma energia, né? É uma energia que nos motiva a procurar o amor, afeto, ternura. É uma energia que o modo como nos movemos, como nos tocamos, né? E que interfere na nossa saúde física e mental. Então, não é só focado à relação sexual. Tem uma ligação forte com a questão sexual, mas é bem mais amplo do que somente a questão do sexo, né, da relação sexual por si só. E um exemplo que eu sempre dou quando a gente fala de repressão sexual, que é bem presente, é a questão da sexualidade nos idosos. Então, agora no meu doutorado, na minha tese, eu estou estudando sobre as vivências dos idosos com HIV e AIDS. E um dos fatores bem importantes que os estudos trazem que os idosos têm o contato com o HIV justamente por essa repressão sexual. Porque ainda hoje a gente vive numa sociedade em que o idoso é um ser assexuado, né? Tem aquela percepção de que o idoso não tem uma sexualidade ativa, não tem uma relação sexual devido à sua idade, e isso é um mito, né? A gente sabe que sim, eles têm uma sexualidade às vezes muito mais ativa do que nós, e namoram, né? E em vez de a gente estar julgando, a gente poderia estar ajudando, levando mais informação sobre como se prevenir, né? Em relação à questão sexual. Então, essa repressão é muito grande em todas as faixas etárias, né? Opa, desculpa, caiu o celular aqui. Certo. E falando um pouquinho das disfunções sexuais, que é o que a parte da fisioterapia pélvica a gente atua bastante, então a parte física, mas não só, a gente sempre encaminha para o psicólogo, a gente sempre encaminha para outros profissionais, até nutricionista, tudo, porque tem que ter essa relação, né? Mas a parte física, a gente trabalha com as disfunções sexuais, eu trago duas que é bem comum,
e bem comum mesmo, é a questão do vaginismo, né? Que o vaginismo é uma contração involuntária da região da musculatura da vagina, então, bem comum mesmo. Então, provavelmente, as mulheres que estão assistindo essa live, provavelmente alguém já teve ou tem, às vezes as pessoas não sabem que isso tem tratamento, que isso deve procurar os profissionais para tratar. E essa contração involuntária muitas vezes impede da mulher ter, por exemplo, uma penetração, ou até mesmo de realizar um exame ginecológico, então não tem a ver somente com a questão sexual. Outra disfunção que a gente tem bastante, que é bem comum, é a vulvodínia, que é a ardência na região da vulva, então a genitália externa da mulher, a gente chama de vulva, não vagina, né? Porque a vagina é a parte interna da mulher. Então, a ardência e queimação ali na região, tanto durante a relação sexual, depois, muitas mulheres têm essa ardência até mesmo com o uso de uma calcinha, por exemplo, tem essa ardência. E que quando a gente for buscar um pouco da história, a gente vê que a maioria dos casos tem a ver com a parte psicológica, então que leva essa repressão física, né? Essas disfunções sexuais físicas. Então, com a fisioterapia, a gente consegue trabalhar toda a liberação do assoalho pélvico. Então, com várias atividades que a gente desenvolve, consegue liberar essa musculatura, que é aquele músculo que sustenta os órgãos internos, útero, intestino, bexiga, mas que tem uma função importantíssima durante a relação sexual, o ato sexual por si só. Porque esse músculo, durante o ato sexual, ele precisa estar relaxado, inclusive para chegar ao orgasmo, como você estava falando até o momento, né? Então, ele precisa estar relaxado, ele precisa ter um aporte sanguíneo que chegue até ele, então, todo o movimento corporal e não só lá da região também da sólio pélvico, a gente precisa trabalhar para ter um aporte sanguíneo melhor e conseguir levar todas as fases lá de uma relação sexual. Mas o que é o mais importante, quando você colocou até o título de sexualidade para si, eu acho que o mais importante para auxiliar nessa questão das disfunções sexuais eu falo da mulher, mas isso pode ser para o homem também. As pessoas precisam, eu acredito, que se conhecer melhor, se tocar, perceber o que mais a pessoa gosta. Então, por exemplo, assim, eu gosto numa relação sexual, falando da relação sexual, eu gosto que me toque desse jeito, em tal lugar, eu sinto mais prazer de tal maneira, porque muitas vezes a gente julga o outro, né? Então não tá legal a minha relação sexual, mas nem eu sei o que eu gosto. Eu nunca, por exemplo, me masturbei para entender qual região lá da vagina, que não é só, às vezes no ponto G, às vezes tem mulheres que têm mais prazer tocando no ouvido, sei lá, entende? Então, entender, conhecer o seu corpo antes de se entregar a uma relação sexual. E não ir numa relação sexual para agradar a outra pessoa, né? Porque a gente vê rotineiro isso, escutar. Eu não tenho, eu nunca tive prazer, não gosto E também, se não gosta, tá tudo certo, não tem. Ninguém vai julgar você que precisa ter uma relação sexual, né? Mas muitas vezes as pessoas são casadas, isso tanto quando eu falo em casal, né? Mulher ou homem, ou, né? Mas assim, as pessoas às vezes são casadas e não gostam, não conseguem mais ter prazer, não conseguem procurar ajuda e não conseguem falar, conversar com o seu parceiro, né? A sua parceira sobre aquela disfunção que está acontecendo com si. Então, primeiro se conhecer, sexualidade para si, ativar a sua sexualidade e depois ter uma relação e conversar com o outro sobre isso, que eu acho que é bem importante. Que muitas vezes até o seu parceiro, ou sua parceira, acha que tá tudo certo, que tá agradando e que tá numa relação legal. Ele não sabe, então se você não conversar, não ter essa conversa mais aberta, talvez nunca vai resolver, né, o problema. Então, é bem importante nesse sentido, assim, quando tu fala de uma relação sexual, né? Uhum. Agora me conta uma coisa que eu acho que é interessante, assim, é, dentro da sua experiência, que já aconteceu assim na sua clínica, que tenha sido assim uma vivência bonita para você, assim, como resultado do seu trabalho, dessa interação, né, entre mente e corpo? Eu acho que tem muitas vivências, assim, mas, nossa, posso citar muitas. Uma vivência muito legal, assim, que eu tive,
Foi uma senhorinha de uns 70, agora não me recordo bem a idade, mas passava de 70. E ela era viúva, mas ela arrumou um namorado e ela veio para fazer a fisioterapia pélvica porque ela tinha dor na relação. E ela me relatou que a vida inteira dela, devido já a histórias culturais e tal, que antigamente, na verdade, ela dizia que ela não poderia nem expressar a sua sexualidade para o seu marido, porque a mulher era para dar prazer, era para ter filhos, e Uhum. imagine usar uma roupa mais curta ou ter prazer. E ela arrumou um namorado e ela não queria mais sentir isso, como ela sentiu a vida inteira, né? Então ela tinha até vaginismo e tal. E a gente fez todo um trabalho com ela, corporal, a gente até encaminhei ela também com uma psicóloga e tal. E aí depois ela veio, me agradeceu e trouxe o parceiro dela junto. Então, assim, abriu a mente e ela via que ela se sentia, ela disse que nunca tinha se sentido tão amada na vida. E não amada pelo próximo, mas ela se sentiu amada, ela se sentiu importante, uma coisa que a vida inteira ela passou para descobrir isso. Então, foi uma experiência assim que eu sempre falo para muitas pessoas que as pessoas não precisam chegar à idade de 70 anos para descobrir essa sexualidade, para descobrir que podem sim ser mais felizes, com uma autoestima mais elevada, ter uma relação sexual mais tranquila, né? Durante toda a vida. Eu acho. E tem várias experiências, tem muitas experiências bem legais, assim. Uhum. Ah, eu acho muito bonitas essas histórias. Eu já assisti uma palestra sua que eu gostei muito. É, Obrigada. e eu acho que eu também tenho essa vivência, né? E isso é bem haitiano, né? Uma das primeiras percepções do Reich foi que quando a gente mexe alguma coisa relacionada à sexualidade, isso tem efeitos em todas as áreas da vida, Todos os né? Então, aspectos, né? justamente porque essa energia sexual é a mesma energia que dá a nossa vontade de acordar de manhã, de trabalhar. Não são. Porque às vezes existe uma ideia de que se você desenvolve essa sexualidade, você não vai querer trabalhar. Né? Como se fossem energias opostas. E na verdade é uma mesma energia. E quando a gente. Reich fala isso, quando desenvolve a sexualidade, floresce o interesse no trabalho e nas outras áreas da vida, né, na afetividade. Ou então, isso que é uma coisa que eu estudei um pouco sobre sexualidade de trabalho, ele falava também, ou então se o seu trabalho é muito mecânico, né, eu acho que ele se referia aos operários, né, então, às vezes os trabalhadores se sentiam impelidos a largar aquele trabalho e arrumar outra coisa para fazer. Né? Então, falava que essa energia sexual ela também tem um poder disruptivo, né? Então, por isso que Reich trabalha com sexualidade política, né? Fazendo essa relação, mas não nunca opondo a sexualidade ao trabalho, né? Só Uhum. falando que a pessoa tem mais vontade de viver e se desenvolver criativamente também. Então, não é, se você reprime a sexualidade, você vai jogar essa energia para a arte. Não, na abordagem haitiana, você vai se tornar um artista melhor. Quanto mais potente orgasticamente, melhor artista é você. Né? Não é uma É, sai de um lugar vai para o outro. Eu acho sim. que esse encontro, né, essa compreensão que a psicologia pode trabalhar junto com a fisioterapia e com outras áreas, tem a ver com isso também, né? É o mesmo funcionamento, né? E que a gente consegue produzir saúde partindo de diversos pontos, né? Não precisa ficar só num profissional. Eu acho que se todo profissional tivesse um olhar mais ampliado em relação a isso, que às vezes muito, até mesmo os profissionais têm um certo tabu e têm preconceitos e não têm informação sobre essa questão da sexualidade, né? Muitos profissionais têm alguns tabus também sobre si, sobre os pacientes. Então, acho que se todo mundo tivesse essa liberdade de conseguir conversar, eu retorno novamente à questão da sexualidade em idosos, porque muitos estudos trazem que os profissionais não têm essa liberdade de chegar para um idoso, que é talvez uma pessoa mais velha, tem mais idade do que a sua, e conseguir conversar abertamente sobre isso. E olha, né, que não precisaria ser assim. Eu acho que as pessoas precisam, no dia a dia, conversar mais sobre essa questão de sexualidade. Até há um tempo atrás também eu atendi uma pessoa que ela falou assim: Nossa, Rosane, quando eu comecei a conversar com a minha tia, com a minha mãe, eu vi que todas elas tinham a mesma coisa que eu tinha, né, relacionada à disfunção sexual.
mas que a gente nunca conversou. E depois que a gente começou a conversar mais sobre isso, parece que se tornou uma coisa tão tranquila. Ela falou hoje, parece que até a nossa relação, para tu ver, né? Nossa relação mudou, então não é somente, é uma questão social também, né? As relações sociais também podem mudar se você ter uma sexualidade mais aberta, mais tranquila. Uhum. Que legal, então, Rosane. Te agradeço aí a sua participação. Todo mundo que está assistindo, siga Fisioterapia Pélvica, né? O É, a seu Rosane Fisiopélvica. Rosane Isso. Fisiopélvica. Depois a gente pode escrever aí embaixo nos comentários e te agradeço a sua participação. Vamos voltar. Tomara Eu que, que né, no agradeço. fim da quarentena a gente consiga se encontrar e continuar essa conversa presencialmente, né? A gente tem muito para conversar. Tomara. Verdade. Muito obrigada, Thalys.